O primeiro debate eleitoral entre Joe Biden e Donald Trump agita o país e eleva, claro, a temperatura política com alfinetadas de lado a lado. Para falar mais sobre essa corrida americana, nós convidamos o doutor em Relações Internacionais, professor Igor Lucena. Como sempre, professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui nessa noite que vai ser emocionante. Pois é, professor, qual deve ser o componente de temperatura, não só desse debate, mas também da própria campanha nos Estados Unidos? Não tem como não comparar com 2016. O senhor acredita que vai ser uma campanha mais agressiva do que a anterior? Bom, Thiago, o ponto de vista principal é que a gente não está na pandemia, né? Então, a gente vai ver que o presidente Joe Biden vai ter que sair para, de fato, fazer campanha. Ele fez muita campanha bem preso, né, em uma espécie de bunker por causa da idade. Então, vai ter um sentido bem diferente. E o clima ou a temperatura vai ser medida agora. No último debate que ocorreu nos Estados Unidos, Trump ficava durante muito tempo interrompendo a palavra de Joe Biden. Então, uma das regras vai ser o corte dos microfones nesse primeiro debate, mas Trump trouxe vários candidatos à reeleição republicanos e alguns deles estão cotados para serem o seu vice. Eles já estão dando entrevistas bem agressivas, bem radicais contra Joe Biden. E será a primeira vez que nós vamos assistir, basicamente, um ex-presidente se candidatar contra um presidente incumbente, né? Então a gente tem vários pontos de análise. Agora, o ponto principal é: nós não vamos ver um debate e nem uma campanha voltada para toda a população dos Estados Unidos. A grande maioria dos estados já tem basicamente uma eleição decidida, mas 5 ou 6 estados, chamados swing states, aqueles estados que podem ir para um lado ou para o outro, são o que de fato vão definir a eleição do chamado colégio eleitoral nos Estados Unidos. E tanto Trump quanto Biden vão se focar nos temas relacionados ao colégio eleitoral. Então a gente está falando de política de imigração, a gente está falando de economia, mais de 90% dos americanos querem que ele fale sobre economia, e esse é um ponto interessante, porque por mais que a economia americana esteja bem, né, uma economia que está crescendo com a baixa inflação, baixo desemprego, a sensação de parte dos americanos, principalmente mais pobres, é que a economia não está boa por causa que o resquício de inflação nos alimentos ainda é muito alto. Outro ponto fundamental é política externa. Trump critica fortemente as visões de Joe Biden. O mundo está com muito mais conflitos hoje do que quando Trump era presidente. Então, esse é um ponto principal. E claro, Trump vai tentar mostrar que Biden tem uma idade avançada e que não teria capacidades mentais para ficar mais 4 anos no poder. Então, é um debate e será uma campanha que envolve aspectos profissionais, pessoais e, obviamente, internacionais. Pois é, professor, em 2016, Donald Trump venceu a eleição. Em 2020, o atual presidente conseguiu vencer e agora os dois repetem esse embate. Só fala da idade avançada de Joe Biden. E claro que essa é uma discussão interminável nos Estados Unidos, se ele teria condições de não só comandar o país mais uma vez, mas também participar de uma campanha eleitoral que é uma campanha desgastante. O senhor acredita que isso vai ter um componente preponderante, vamos dizer assim, nessa campanha? Isso vai pesar na hora do eleitor escolher ou não necessariamente, professor? Olha, eu acho, Thiago, que vai ser fundamental. O presidente dos Estados Unidos, ele precisa mostrar que tem um vigor e uma força e uma capacidade de liderança. Então, se Biden, ao longo da campanha ou dos debates, mostrar que não consegue expor para a sociedade um vigor, uma capacidade de liderança, um espírito de que ele vai resolver os grandes problemas dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é um país extremamente personalista e não partidarista, isso pode sim fazer com que vários eleitores não migrem para Trump, e isso é interessante, mas os eleitores deixem de votar em Biden. Ao contrário do que muitas vezes a gente imagina em uma eleição presidencial, essa não é uma briga
específica para que um candidato migre os votos para outro. Isso é muito difícil de ocorrer em uma eleição tão polarizada. Mas levar os eleitores a votar no seu candidato. Existiu uma campanha em massa para votar em Joe Biden, por isso ele ganhou a última eleição. E agora, o desafio de Biden é fazer com que os eleitores democratas continuem a vê-lo como um líder e continuem a votar nele. Caso contrário, a base de Donald Trump vai extremamente forte e aguerrida. Lembrando que a gente tem uma visão de corporação de direita no mundo crescendo e que isso favorece Donald Trump. Então, será fundamental as ações e as atitudes pessoais dos candidatos e que isso envolve também um lado negativo. Se Biden é criticado pela idade avançada e muitas vezes por fazer atitudes que há uma crítica que ele pode estar senil, Trump foi condenado na justiça e muitas pessoas podem vê-lo como inapto para o cargo de presidente, uma pessoa que de fato foi condenada pela justiça americana e que agora está aguardando apenas a sua sentença. E, professor, as pesquisas vêm mostrando os dois muito colados, né? Praticamente empatados tecnicamente. O senhor acha que o colégio eleitoral dos Estados Unidos, às vezes aqui a gente tem dificuldade de entender como é que se desenrola a eleição americana, os delegados, a participação dos delegados, tudo isso vai ser mais decisivo ainda do que nos últimos anos, do que nas últimas eleições? Não há dúvida, Thiago. O colégio eleitoral desses chamados swing states, né? A gente está falando de Geórgia, Nevada e outros estados, serão fundamentais. Isso porque, diferentemente do nosso sistema, onde é um sistema de votos proporcionais, cada estado americano tem uma quantidade de delegados pela sua população. Aí sim há uma proporcionalidade. A grande diferença é que o candidato que vence em cada estado americano, ele não leva o chamado voto do colégio eleitoral proporcional, mas ele leva a totalidade. Então, é como se os presidentes americanos tivessem que competir em 50 estados diferentes. Os que eles ganharem com mais quantidade de delegados, terminam elegendo o colégio eleitoral para si. E acho que vai ser muito mais acirrada, vai ser uma campanha difícil, vai ser uma campanha onde se espera entre aspas, baixo nível do ponto de vista de ataques entre os dois candidatos. Não vai ser uma eleição simples. Isso envolve questões de segurança nacional, questões de imigração. E o que nós vamos assistir hoje à noite pode ser uma espécie de termômetro do que virá até novembro. Mas, de fato, apesar de Trump mostrar digamos, uma vantagem tanto nas pesquisas nacionais quanto nas pesquisas dentro dos swing states, essas diferenças são muito pequenas, 5, 6 pontos, o que pode ser facilmente revertido. Então, não saberemos quem será o presidente dos Estados Unidos até o dia da eleição, como foi justamente a última que nós assistimos. Professor Igor Lucena, de Relações Internacionais, doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Abraço, professor. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.